Lendo a Bíblia com William Camelo. Dia 5 de dezembro, Oséias 1, 3, 5. O Senhor revelou esta mensagem a Oséias, filho de Beeri, durante os anos em que Uzias, Jotão, Acás e Ezequias eram reis de Judá, e Jeroboão, filho de Jeoás, era rei de Israel. Quando o Senhor começou a falar de Israel por meio de Oséias, disse-lhe: vá e casa-se com uma prostituta, para que os filhos dela sejam concebidos em prostituição. Isso mostrará como Israel agiu como prostituta ao afastar-se do Senhor. Então Oséias se casou com Gomer, filha de Diplaim. Ela ficou grávida e deu um filho a Oséias. E o Senhor disse: dê à criança o nome de Jezreel. Deus semeia, pois estou prestes a castigar a dinastia do rei Jeú, para vingar os homicídios que ele cometeu em Jezreel. Sim, acabarei com o reinado de Israel. Nesse dia, destruirei seu poder militar no vale de Jezreel. Pouco tempo depois, Gomer engravidou novamente e deu à luz uma filha. O Senhor disse a Oséias: dê a sua filha o nome de Lo-ruama, não amada, pois não mostrarei mais amor ao povo de Israel, nem lhe perdoarei. Contudo, mostrarei amor ao povo de Judá. Eu, o Senhor, seu Deus, os livrarei de seus inimigos, não com armas e exércitos, nem com cavalos e carros de guerra, mas por meu poder. Depois de Gomer ter desmamado Lo-ruama, ficou grávida mais uma vez e deu à luz outro filho. E o Senhor disse: dê-lhe o nome de Lo-ami, não meu povo, pois Israel não é meu povo, e eu não sou seu Deus. Virá o tempo, porém, em que o povo de Israel se tornará como a areia à beira do mar, que não se pode contar. Então, no lugar onde lhes foi dito: vocês não são meu povo, se dirá: vocês são filhos de Deus vivo. Nesse tempo, o povo de Judá e o povo de Israel se unirão, escolherão para si um só líder e voltarão juntos do exílio. Que grande dia será o dia em que Deus semear seu povo novamente em sua terra. Nesse dia vocês chamarão seus irmãos de Ami, meu povo, e chamarão suas irmãs de Ruama, minhas amadas. Apresentem acusações contra sua mãe, pois ela já não é minha esposa, e eu já não sou seu marido. Digam-lhes que remova do rosto a maquiagem de prostituta e que tire as roupas que deixam os seios à mostra. Do contrário, eu a deixarei nua, como no dia em que nasceu. Permitirei que morra de sede, como numa terra seca e desolada, e não amarei seus filhos, pois foram concebidos em prostituição. Sua mãe é uma prostituta indecente que engravidou de forma vergonhosa. Disse: irei atrás de outros amantes e me venderei a eles em troca de comida e água, em troca de roupas de lã e de linho, em troca de azeite e bebidas. Por isso a cercarei com espinheiros, levantarei um muro à frente dela para fazê-la se perder em seu caminho. Quando correr atrás de seus amantes, não os alcançará. Procurará por eles, mas não os encontrará. Então pensará: voltarei para meu marido, pois com ele estava melhor que agora. Ela não entende que tudo que tem foi dado por mim. O trigo, o vinho novo, o azeite, dei-lhes até mesmo prata e ouro. Mas ela ofereceu meus presentes a Baal,
Agora, porém, tomarei de volta o trigo e o vinho, que lhe providenciei a cada colheita. Tomarei as roupas de lã e de linho que lhes dei para cobrir sua nudez. Eu a deixarei nua em público, à vista de todos os seus amantes. Ninguém será capaz de livrá-la de minhas mãos. Acabarei com suas celebrações, com suas festas de lua nova e seus sábados, com todos os seus feriados. Destruirei suas videiras e figueiras, que ela diz ter recebido de seus amantes. Farei que se tornem densos matagais, onde animais selvagens comerão os frutos. Eu a castigarei por todas as vezes que queimou incenso às suas imagens de Baal, que colocou brincos e joias e saiu atrás de seus amantes, mas se esqueceu de mim, diz o Senhor. Contudo, eu a conquistarei de volta. Ao deserto a levarei e lhe falarei com carinho. Devolverei suas videiras e transformarei o vale de Acor numa porta de esperança. Ela se entregará a mim, como fez há muito tempo quando era jovem, quando eu a libertei da escravidão no Egito. Nesse dia, diz o Senhor, você me chamará de meu marido e não de meu senhor. Limparei de seus lábios os nomes de Baal e você nunca mais o pronunciará. Nesse dia, farei uma aliança com todos os animais selvagens, com as aves do céu e com todos os animais que rastejam pelo chão, para que não lhe façam mal. Removerei da terra todas as armas de guerra, as espadas e os arcos, para que você viva em paz e segura. Eu me casarei com você para sempre. E lhe mostrarei retidão e justiça, amor e compaixão. Serei fiel a você e a tornarei minha, e você conhecerá a mim, o Senhor. Naquele dia eu responderei, diz o Senhor, responderei aos céus e os céus responderão à terra. A terra responderá aos clamores do trigo, das videiras e das oliveiras, e eles, por sua vez, responderão, Deus semeia. Então semearei uma safra de israelitas e os farei crescer para mim mesmo. Mostrarei amor por aquela que chamei não amada, e aqueles que chamei não meu povo. Direi, agora vocês são meu povo, e eles responderão, tu és nosso Deus. Então o Senhor me disse, vá e ame sua esposa outra vez, embora ela cometa adultério com um amante. Isso mostrará que o Senhor ainda ama Israel, ainda que o povo tenha se voltado para outros deuses e sinta prazer em lhes trazer ofertas. Assim eu a comprarei de volta por 15 peças de prata, um barril grande de cevada e um odre de vinho. Então eu lhes disse, você viverá em minha casa por muitos dias e deixará de se prostituir. Durante esse tempo não terá relações sexuais com ninguém e eu também esperarei por você. Isso mostra que Israel ficará um longo tempo sem rei nem príncipe, sem sacrifícios, nem colunas sagradas, sem sacerdotes, nem ídolos. Depois disso, porém, o povo retornará e buscará o Senhor, seu Deus, e os descendentes de Davi, seu rei. Naquele tempo, tremerão em reverência ao Senhor e à sua bondade. 1 João 5, de 1 a 21. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o Pai também ama os filhos dele. Sabemos que amamos os filhos de Deus se amamos a Deus e obedecemos a seus mandamentos. Amar a Deus significa obedecer a seus mandamentos, e seus mandamentos não são difíceis, pois todo
Aquele que é nascido de Deus vence este mundo, e obtemos essa vitória pela fé. Quem vence a batalha contra o mundo? Somente quem crê que Jesus é o Filho de Deus. Jesus Cristo foi revelado por meio de seu batismo na água e pelo derramamento de seu sangue, não só por meio de água, mas pela água e pelo sangue, e o Espírito, que é a verdade, o confirma com o seu testemunho. Temos, portanto, 3 testemunhas: o Espírito, a água e o sangue, e as 3 concordam entre si. Porque cremos em testemunho humano, certamente podemos crer no testemunho de Deus, que tem ainda mais valor. E Deus dá testemunho acerca de seu Filho. Quem crê no Filho de Deus sabe em seu coração que esse testemunho é verdadeiro. Quem não crê nisso, na realidade, chama Deus de mentiroso, porque não crê no testemunho de Deus acerca de seu Filho. E este é o testemunho: Deus nos deu vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Escrevi estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. Estamos certos de que Ele nos ouve sempre que lhes pedimos algo conforme sua vontade. E uma vez que sabemos que Ele ouve nossos pedidos, também sabemos que Ele nos dará o que pedimos. Se alguém vir um irmão cometer pecado que não leva à morte, ore por ele, e Deus dará vida a esse irmão que pecou de maneira que não leva à morte, mas a pecado que leva à morte. E não digo que se deva orar por aqueles que o cometem. Toda injustiça é pecado, mas nem todo pecado leva à morte. Sabemos que os nascidos de Deus não vivem no pecado, pois o Filho de Deus os protege e o maligno não os toca. Sabemos que somos filhos de Deus e que o mundo inteiro está sob o controle do maligno. E sabemos que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos ao Deus verdadeiro. Agora vivemos em comunhão com o Deus verdadeiro, porque vivemos em comunhão com seu Filho Jesus Cristo. Ele é o Deus verdadeiro e é a vida eterna. Filhinhos, afastem-se dos ídolos. Salmos 124, 1-8. E se o Senhor não estivesse ao nosso lado, que todo o Israel diga. E se o Senhor não tivesse ao nosso lado quando os inimigos nos atacaram, ele nos teriam engolidos vivos com sua ira ardente contra nós. As águas nos teriam encoberto e correntezas nos teriam afogado. Sim, as águas violentas de sua fúria nos teriam afogado. Louvado seja o Senhor, que não permitiu que nos despedaçassem com seus dentes. Escapamos como um pássaro que foge da armadilha do caçador. A armadilha se quebrou e estamos livres. Nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Provérbios 29, 5-8. Quem bajula os amigos prepara uma armadilha para os pés deles. A pessoa má é pega no laço do próprio pecado, mas o justo escapa e grita de alegria. O justo se preocupa com os direitos dos pobres, mas o perverso não dá a mínima atenção para isso. Os zombadores alvoroçam a cidade inteira, mas os sábios acalmam a ira.